Essa cobrança, na verdade, começou a ser feita no dia 1º de maio do ano de 2004. Por acaso eu estava no plantão fiscal e eu fui dos primeiros a cobrar, né? Às 4 horas da madruga, entrou o importador, se não me engano era importação de livros, jornais, era jornal importado, um negócio assim. Lugon, peraí, Lugon, jornal é imune a imposto. Eu não sei como é que está funcionando agora, se tem isenção, se não tem, não mexo mais com isso, mas quanto à imunidade constitucional, a imunidade é de imposto. Mas a imunidade não é de contribuição social. Estou falando de contribuição social. E aí, naquele ato de desespero, ele foi desembaraçado e falou assim, não dá mais. Você recolheu o PIS/COFINS? Como é que é? Eu sou imune. Você era imune, agora tem PIS/COFINS. Entrou em vigor a 0 hora, já são 4 e pouco da manhã. E ficou chateado. Quando é que foi cobrado mesmo? Dia 1º de maio do ano de 2004. Eu lembro a data. Na verdade, então, sobre importação tem PIS/COFINS, sobre importação tem PIS/COFINS. Olha o inciso 1. Na exportação tem contribuição social? Não. Na exportação não. Quero ganhar tempo para falar disso uma vez. Se eu vou exportar, está aqui a fatura da exportação. Calcula-se PIS/COFINS na exportação? Não. É imunidade. Aí você depois vai estudar isso com calma, e você vai encontrar alguns comentários a respeito. Alguns autores dizem assim, eu entendo que não caberia também na contribuição sobre o lucro líquido a inclusão da receita decorrente de exportação. Por quê? Olha o inciso 1, vamos ler de novo. Não incide contribuição social sobre a receita decorrente da exportação. O que alguns alegam? Que quando se calcula a contribuição sobre o lucro, como ela é uma contribuição social, não deveria ser incluída na sua base de cálculo a receita que decorra da exportação. Deu para entender? Esse é o entendimento dominante? Não. O entendimento dominante é que imunidade de contribuição social na exportação é só para PIS/COFINS. Mas isso aí é discutível. O entendimento para você em provinha seria PIS/COFINS. Qual é a contribuição social que é imune na exportação? PIS/COFINS. Contribuição sobre o lucro líquido não é entendimento dominante. Lugon, eu discordo. Respeito a sua opinião. Respeito a sua opinião. Mas eu já estou fugindo de prova, tá? Deixa eu voltar para o meu roteiro. Estou começando a falar demais. Então, estamos tranquilos, falamos das contribuições que atingem o importador, o empregador número 1, depois o trabalhador, depois concurso de prognóstico, depois o importador. Essas são as contribuições que custeiam a Seguridade Regime Geral. Regime Geral. Estamos aí, não estamos? Vamos fazer uma observação. Observação 1. Observa aí. Essas contribuições sociais são exceção ao princípio da anterioridade. Vamos ler o artigo 195, parágrafo 6º. Vai você sozinho. Aqui, ó. Vem comigo, ó. Esse artigo está dizendo assim, ó. Poxa, você tinha aprendido mais ou menos, por alto, que existe um princípio chamado princípio da anterioridade, que diz assim, se eu publico a lei num determinado exercício, aumentando o tributo, ou instituindo o tributo, essa lei só se aplica para fatos ocorrerem no exercício seguinte. Esse é o princípio da anterioridade tributária.
que está no artigo 150, inciso 3, a linha B. Aprendi por alto porque eu vou estudar direito. Eu não li direito esse artigo com você. Vou ler com calma. Mas agora eu quero mudar. Contribuição social, diz o artigo 95, parágrafo 6º, não respeita esse princípio. Se esse aqui é um princípio matriz, e se ela não respeita é porque ele é uma exceção. Qual o princípio que ela respeita? Olha para cá. Publicou a lei instituidora, deu 90 dias, pode cobrar. Basta esperar 90 dias. Faca de 2 gumes, porque se os 90 dias caírem no ano seguinte, espere-se 90 dias. Seja no mesmo exercício ou não, não interessa. O que é isso? É uma regra específica, que configura exceção ao princípio matriz. O nome é anota. Também chamado de princípio da anterioridade nonagesimal. Chamado também de princípio da anterioridade nonagesimal, ou também chamado de anterioridade mitigada, mitigada, com M de Maria. Mitigada. Tranquilo aí? Bom, deixa eu ver se eu entendi. As contribuições sociais, estou lendo o artigo de novo, só poderão ser cobradas decorridos 90 dias a partir da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. O Supremo diz modificado, entende assim, majorado. Majorado. Lei que institui contribuição social ou que majora, a surpresa é gravosa, não é? Aí você pensa, respeita a anterioridade? Não, mas tem que esperar 90 dias. O prazo de não surpresa é 90 dias. Não deixa de ser um princípio relacionado à não surpresa tributária. Então, com relação à não surpresa tributária, eu tenho um princípio regra, que é o princípio da anterioridade tributária. E eu tenho uma exceção, no parágrafo 6º do artigo 95, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, ou mitigada. Eu não quero falar de noventena agora para quem conhece, deixa para depois, que tem muita coisa pela frente ainda. Eu só quero fazer uma evolução cronológica dos acontecimentos. Antigamente, só a contribuição social, só ela respeitava essa regra de 90 dias. Então, antigamente, era só ela. Hoje em dia, a gente tem algumas novidades aí que eu vou aprender. E quem é que dava esse nome de anterioridade nonagesimal? Ou de anterioridade mitigada para elas? Para esse princípio aí, dos 90 dias? O Supremo. Então, frisa bem, quem foi que primeiro deu esse nome à regra dos 90 dias? O Supremo. E no início referia-se apenas a quem? Às contribuições sociais. A expressão anterioridade mitigada é própria desses 90 dias aí da contribuição social. Se ela for criada no dia 1º de dezembro, cobra-se em 1º de março. Só para fatos ocorrerem a partir de 1º de março. Tem que esperar 90 dias. É uma faca de 2 gumes. Pode cair no mesmo exercício ou não. Então, a anterioridade nonagesimal é uma exceção ao princípio matriz da anterioridade tributária. Tranquilo? Vamos lá. Então, eu tenho uma exceção nova. Eu vou lá na página 29, porque eu vou verificar. Lá naquela regrinha, caixinha de regra e exceção, que está lá em cima. Comecei, hein? Naquela caixinha de regra e exceção que está lá em cima, eu tenho logo uma exceção aí, Lugon. No 3º item, você falou que as contribuições sociais, as sociais, comecei por elas, são de competência da União, são por lei ordinária e respeito à anterioridade. Não, estou desmentindo então o que eu falei. Porque a contribuição social, ela por excelência, ela é uma exceção à anterioridade. As contribuições como um todo respeitam a anterioridade, mas a social não respeita. Ela respeita exceção, lado direito. Anterioridade nonagesimal, que está no artigo 195, parágrafo 6º. Constituição. Então, acabei de encontrar a primeira exceção na caixinha de regras e exceções. Então, a primeira espécie de contribuição que eu estou estudando, que é a contribuição social, já é exceção plena ao princípio da anterioridade tributária. Ela não respeita mesmo, não respeita. Ela é exceção por excelência. Dúvidas? Legal.
Agora eu vou na página 32. Vou ler mais uma observação interessante aí. Olha o 195, parágrafo 4º, 195, parágrafo 4º, que ele diz: a lei poderá, colocar aqui lei da União, poderá instituir outras fontes, outras formas destinadas a custear a manutenção e expansão da Seguridade Social. Dá uma paradinha, olha para cá. O que custeia a Seguridade Social? Aqui, contribuição sobre o importador, sobre o empregador, sobre trabalhador, sobre concurso de prognóstico e sobre importador, lembra? O que custeia a Seguridade? Contribuição social. Quem cria essas contribuições sociais? A União. Só que esse 195, parágrafo 4º, está dizendo que a lei, tendo ser a União, poderá inventar outras formas de custeio da Seguridade. O que é isso? Eu vou traduzir aqui, ó. Chama-se contribuição social nova. Nova quer dizer diferente daquelas do artigo 195. Isso é uma carta na manga. Isso é um poder mágico. Que eu vou aprender isso na próxima aula. Hoje eu só estou antecipando um comentário, mas não estou estudando a fundo isso agora não, tá? Eu vou aprender isso com calma. Que poder mágico é esse? Olha só o final desse artigo, que ele diz: desde que observado os requisitos do artigo 154, inciso 1. O que é isso? Chama-se a competência tributária residual, que eu não sei o que é ainda, vou aprender com calma depois. Competência tributária residual é um poder mágico dado à União para a União inventar imposto novo, além do seu rol de competência, aula futura, para inventar imposto novo. Lugon, o que você quer com a gente na aula de hoje, então, se você não vai ensinar isso agora? É que a competência tributária residual, que eu ainda vou estudar, ela exige a utilização de lei o quê? Complementar. Então a União, para criar essa contribuição social nova, tem que ser por lei o quê? Complementar. Então vou dar um apelido para ela. Vamos chamar de contribuição social residual, porque ele é fruto da competência tributária residual. Ó, entendi? Mais ou menos. É o que eu quero mesmo. Agora é para entender mais ou menos, não é para entender tudo. Mas eu quero antecipar uma coisa, Lugon, já entendi o que você quer hoje. Ela tem que ser por lei complementar. Quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Olha para cá. O ano é 1996. Não sei se você lembra desse ano. 96, 2 anos antes da emenda 20 de 98. Aquela emenda do dia 15 de dezembro de 98, lembra? Lembra que a emenda 20 de 98 incluiu na folha salarial o trabalhador sem vínculo empregatício, para fins de base e cálculo da contribuição social? Mas eu não estou em 98, eu estou em 96, eu sou União. Eu, em 96, quero criar, por lei ordinária, bastava lei ordinária, contribuição sobre a folha de salários. E queria, por lei ordinária, incluir o trabalhador com vínculo empregatício. Podia? Com vínculo empregatício? Podia. E por lei ordinária, eu queria incluir também na base de cálculo o trabalhador sem vínculo empregatício. Em 96, podia? Não, seria inconstitucional. Mas Lugon me ensinou que eu, União, tenho uma competência mágica chamada competência residual. E ele disse que a União pode, por lei complementar, mudou, por lei complementar, criar contribuição nova, não pode? Pode. Então foi o seguinte, em 96, fato que ocorreu de verdade. A União publicou uma lei complementar e criou contribuição sobre folha de salários. Nessa lei complementar, ela colocou na base de cálculo o trabalhador com vínculo empregatício e incluiu sem vínculo empregatício também. Espera aí, Lugon. Sem vínculo empregatício não estava autorizado ainda pelo Constituinte, mas ela se valeu, vem aqui, ela se valeu da competência tributária residual.
E a competência residual autorizava que ela, por lei, diga-se lei o quê? Complementar, inventasse uma contribuição social nova. Nova quer dizer que não estivesse naquele rol do artigo 95. Ó, diferente do artigo 95, inciso 1, a linha A. Diferente. Foi diferente em quê? Na base cálculo plus que ela inventou. Ela colocou a mais o que na base de cálculo? Trabalhador sem vínculo empregatício. Nesse acréscimo, teve que inovar. Ela inaugurou contribuição nova. Só que ela pode, desde que ela faça por lei complementar. Não entendi muito bem por enquanto. Fala agora. Não vou falar dela agora não. Segura um pouquinho, tá? A gente fala depois melhor sobre ela, porque agora eu não vou antecipar. Bom, o que eu quero de você hoje é o seguinte. A gente fala dela na próxima aula, a gente fala dela. Eu te respondo. O que eu quero de hoje é o seguinte. Eu quero saber de você qual é a única contribuição social de todas. Social, eu já falei todas da Seguridade. A única contribuição social que só pode ser criada por lei complementar. É aquela contribuição social nova, nova quer dizer residual, que eu não sei muito bem o que ainda, que a União pode criar. Significa o quê? Que é uma contribuição diferente do artigo 195 e que visa expandir o custeio da Seguridade Social. Ela pode fazer isso? Pode. E o que é competência tributária residual? Cena dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. Aula que vem. Hoje, o meu objetivo é volta na página 29. Que horas são, por favor? Que horas são? 15 para as 9? Volta na página 29. Lá em cima, na caixinha de regras e exceções. Caixinha de regras e exceções. Do lado esquerdo tem assim, União, as contribuições do artigo 149. Podem ser todas, são a princípio da União, lei ordinária e anterioridade. A princípio, uma contribuição social, a regra é lei ordinária mesmo. A regra é lei ordinária, todas elas, lei ordinária, salvo uma. Olha lá direito. Artigo 95, parágrafo 4º. É a chamada contribuição social residual. A contribuição social residual é a única que exige lei complementar. Se você não entendeu muito bem, o que é normal, fica aguardando um pouquinho, sabe por quê? Porque o objetivo hoje não é aprender competência residual, nem entender direitinho isso não. É só saber o seguinte, existe uma contribuição que só pode ser criada por lei complementar. O nome dela, residual. E o que significa isso? Aí eu aprendo com calma na próxima aula, quando eu vier estudar a competência residual tributária. Aí se encaixa como uma luva, tá ok? Por enquanto, vai ficar em banho-maria isso mesmo, é normal.